a chegada do dia. Os irmãos têm falado de aspectos diferentes, a aurora astronômica, que só os cientistas conseguem perceber quando a luz de algumas estrelas começam a se desvair. Não é perceptível para nós. A aurora náutica, que já é perceptível para quem entende do assunto, os marinheiros. E por fim, a aurora se viu quando todos percebem o raiar do dia. Eu queria compartilhar com os irmãos Oséias, fica lá no final do Antigo Testamento, capítulo 6, versículo 3. Fala assim: Oséias 6, versículo 3. Oséias 6, 3. Eu vou ler. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Olha só, essa profecia foi dada no Antigo Testamento. E aqui se refere à primeira vinda do Senhor. Mas quando a gente está numa montanha, a gente vê muitas montanhas no horizonte. E a gente às vezes não consegue ter a percepção de que entre um pico e outro há um grande vale. Os irmãos entenderam? Se eu estou aqui, eu olho ali no horizonte, eu vejo um pico. E vejo um outro pico junto, mas eu não consigo, às vezes, perceber que entre um pico e outro há um vale. Assim eram os profetas no Antigo Testamento. Às vezes, eles estavam vendo e falando sobre a vinda do Senhor. E eles, às vezes, não estavam tão claros se era a primeira vinda ou a segunda vinda. Nós, agora, temos como que uma visão tridimensional das coisas. É por isso que o Senhor às vezes fala, olha, nós estamos vendo coisas que os profetas, eles desejavam, eles anelavam para escutar, mas agora as coisas vão ficando mais claras para nós. O Senhor, ele precisava vir em carne para cumprir a justiça de Deus. Nós já vimos, temos falado inúmeras vezes, ele precisava nascer de uma virgem.
Por quê? Porque ele precisava ser homem para poder morrer por um homem. E sendo homem, morrendo por um homem, ele poderia morrer por um único homem. Mas ele também era Deus. Por isso, o sacrifício dele entrou na eternidade. E aí, por isso, ele pode morrer por todos os homens. Ele pode morrer pelos anjos? Não, porque ele não é anjo. Por isso não há perdão para os anjos que caem. Por isso todos os anjos que se rebelaram, eles terão que ir para o lago de fogo. Não existe perdão para os anjos. Senhor Jesus, nós somos bem-aventurados. E aqui nesse versículo fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, como a aurora, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Eu gostaria de estar focando agora na primeira vinda do Senhor. Vamos para Mateus capítulo 2, um pouquinho à frente. Só relembrando os irmãos, Mateus, que também é chamado Levi, era um funcionário público, judeu, e ele via Jesus como o rei, e como tal ele logo descreve a origem do padrasto do Senhor Jesus, que era herdeiro de Davi. E logo, como tal, o Senhor Jesus também o era. Então, capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo, onde o Messias, Cristo e Messias, a mesma palavra, deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Versículo 7. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostraram-se
o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Então, gostaria de desmistificar alguns conceitos que nós trazemos da religião, que falam que eram 3 reis. Aqui há 3 presentes, e não falam que eram reis, que eram magos. Mago é uma palavra um tanto mística, seriam os cientistas de hoje. Eles estudavam as estrelas. Como é que eles souberam, associaram aquele cometa, provavelmente, ao nascimento de um Messias, de um grande rei na terra de Judá? Não sabemos, mas a palavra registra. Eles eram judeus? Certamente não, eram magos do Oriente. Mas o fato é que eles estavam esperando algo. Lembra da aurora astronômica? Esses são os próprios magos. Eles viram alguma coisa. Eu já fui em Jerusalém, já fui em Belém. Sabe qual a distância entre essas duas cidades? Em linha reta dá menos de 10 quilômetros. É menos do que daqui no Pena. É ali. E eles vieram de longe. Enquanto eles seguiram a estrela, eles vieram no rumo certo. Mas chegando perto, eles começaram a seguir o seu próprio conceito natural. Um rei vai nascer no palácio. Então vamos procurar no palácio. Vamos procurar na capital. Assim também, quando nós caímos na nossa mente, nós ficamos confusos e perdemos o rumo. E eles foram para Jerusalém. E causou um alvoroço em toda a cidade. O rei ficou alvoroçado, toda a cidade ficou alvoroçada, porque eles sabiam das profecias que haveria de nascer o Messias. E aí eles foram procurar a solução no lugar certo, na Bíblia. E aqui nós vemos que os principais sacerdotes e os escribas falaram a profecia que está em Miqueias 5:2. Nós lemos aqui: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Uma pequena aldeia de pastores, aldeia mesmo, uma currutela naquela época, poucas famílias, uma aldeia pequena. Então, os magos ali, eles tiveram um direcionamento, agora não mais simplesmente das estrelas, mas da palavra. Então, eles voltam para o caminho certo. E o que eles encontram? Eles encontram a Virgem
com o menino Jesus em seus braços. Aqui fala que eles entraram em casa. Aqui, muito provavelmente, já teria passado algum tempo, José arrumou uma casa lá, alugou uma casa, não sei. E eles adoram o Messias. E dão ouro, incenso e mirra. O que eu quero chamar a atenção aqui? Infelizmente, nós não vemos nenhum registro de um único sacerdote ou de um único escriba em Belém, adorando o Senhor. Mas eles tinham conhecimento da palavra. Sim, intelectualmente, eles podiam até ser professor. Eles instruíram aqueles pagãos que vieram de longe. Mas a palavra para eles ficava no nível intelectual. Irmãos, esse é o grande risco que nós corremos hoje. Nós ganhamos palavras riquíssimas, orientações riquíssimas, advertências riquíssimas. E nós podemos ser como esses escribas e como esses principais sacerdotes. Sim, vai nascer lá em Belém. O que custava eles terem ido lá? Se acordasse cedinho, dava até para ir a pé. Aí que arranjasse um jegue e fosse cavalgando até lá. Mas não. Eles ficaram apenas com conhecimento da palavra. Irmãos, esse é o risco que nós temos hoje. Que isso sirva de advertência para nós. Nós temos ouvido palavras na sexta-feira, à tarde, à noite, às 8 horas. O Esdras sempre tem nos dado uma palavra de direção. No domingo, hoje vai ser às 19 horas, o Pedro, também no canal YouTube do IVPT, nós sempre temos essa palavra. No sábado, nós sempre revisamos o alimento diário. No domingo da manhã também, sempre temos uma palavra. Individualmente, nós temos o alimento diário. Nós precisamos ter a nossa leitura particular da Bíblia. Mas essa palavra não pode ser uma palavra apenas para ficar na nossa mente. Nós precisamos ter uma reação. Senhor Jesus, o irmão já tocou esse assunto. Quando Israel estava saindo do Egito, Moisés mandou um representante de cada tribo ir espiar a terra. Os espias, quando retornam, isso está em Números 13, 10 só viram problemas. E essa terra, ela é habitada por gigantes, pessoas de grande estatura. Nós vamos ser trucidados, eles vão nos destruir. Mas tiveram 2 valentes,
Josué e Caleb. E falou: esses gigantes não serão como pão. Por quê? Porque eles conheciam e prosseguiam em conhecer ao Senhor. É o nosso conhecimento do Senhor que nos traz a fé. Abraão, logo quando ele sai de Ur dos Caldeus, terra de idolatria, onde a família dele era idólatra. A Bíblia fala que o pai dele era idólatra. Ele tinha pouca fé. Mas à medida que cada vez ele conhecia e prosseguia em conhecer o Senhor, ele foi tendo experiências. E a palavra fala que ele se tornou o pai da fé. No início de nossa vida cristã, talvez a gente conheça pouco o Senhor. Mas, na medida em que vamos dando ouvido ao falar do Senhor, a nossa fé vai aumentando. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Eu gostaria de ler um versículo, capítulo 3 de Gênesis. Logo após a queda do homem, o Senhor dá o veredicto. E aqui em 3,19 fala assim: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Adão vem da palavra Adamá. Adamá significa terra, terreno. Eu não gosto de usar essa expressão que parece palavra de ficção científica, mas a melhor tradução para Adão seria terráqueo. A palavra fala que Deus formou o Adão do pó da terra. Terra, terráqueo. O pó nós conhecemos. Agora, com essa seca, então, é hora que se bobear, se atola na poeira. Porque em alguns lugares ainda passou um patrol, e aí afofa a terra sem chuva. Esses dias eu quase atolei na poeira, no pó da terra. Está assim também, né? Senhor Jesus. Mas acontece que Deus soprou do homem o seu fôlego de vida. Então, nós passamos a ser criatura de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. Infelizmente, quando o nosso pai Adão desobedeceu e comeu
da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa semente ruim, essa natureza ruim entrou dentro de nós. E o homem se corrompeu. E a consequência disso é a morte. Por isso que desde que o mundo é mundo, o homem passou a morrer. A palavra fala que a morte é uma inimiga. Por que é uma inimiga? Porque ela acaba com a chance de nós crescermos. Senhor Jesus. Irmãos, mas graças a Deus, quando Cristo veio na sua primeira vinda, ele veio como homem, ele se tornou o último Adão. O que o nosso pai Adão não conseguiu fazer, o último Adão conseguiu. Vamos abrir, é um texto já bem conhecido nosso. 1 Coríntios 15. Mas isso precisa, nós precisamos saber esse texto de cor, isso é uma palavra-chave. 1 Coríntios 15, 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Amém? Espírito vivificante. Existem traduções que falam espírito que dá vida. Então, o que o nosso pai, Adão, não pôde fazer, Jesus, como o filho da Virgem, como o filho de Adão, ele conseguiu. Por isso que quando nós cremos, nós somos feitos filhos de Deus, porque nós recebemos a vida de Deus. Só que hoje, nós vivemos num dilema, porque nós temos dentro de nós duas vidas, duas naturezas. A natureza humana, essa não gosta de acordar cedo, essa tem sono quando a gente vai orar, tem sono quando a gente vai ler a Bíblia, mas se é alguma coisa do nosso interesse, o sono vai embora. Mas nós temos uma natureza de Deus, que tem fome e sede das coisas de Deus. Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor Jesus, ele nos ensina a ter as prioridades adequadas em nosso viver. Mateus 6,36, ele fala: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Por que em primeiro lugar? Porque tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro, e assim vai. Nós temos que aprender a estabelecer prioridades, porque nós não sabemos quanto tempo nós ainda teremos de vida. O irmão Marcos brinca que todos nós temos um prazo de validade aqui atrás. Só que ele não consegue ler. Se soubesse que o seu prazo de validade é só uma semana, você mudaria radicalmente o seu viver? Senhor Jesus. Pois é, por que nós precisamos mudar o nosso viver? Vamos abrir
Eclesiastes, está lá perto de Salmos, um pouquinho para frente, 12, 7. Eclesiastes, quem escreveu Eclesiastes? Foi o rei Salomão, filho de Davi. 12, 7. Aqui fala: e o pó volte à terra como era, o espírito volte a Deus que o deu. Muito parecido como Gênesis 3, que nós acabamos de ler. Aqui tem um detalhe a mais. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Quando nós perdemos um ente querido, se ele cria no Senhor, ele vai para o seio de Abraão, ou seja, o pai da fé. Irmãos, já ouviram a expressão calça de defunto não tem bolso? Por quê? Porque nós não vamos levar nada. Isso é verdade? Não vamos levar nada? É ou não é? Sim, nós podemos levar. Sabe o que nós podemos levar? Aquilo que é espírito. Por exemplo, nós vamos levar aquelas pessoas que nós pregamos o Evangelho e elas creram. Ah, mas vocês não vão morrer na mesma hora? Sim, mas para Deus não tem tempo. Tira o aspecto tempo. Então, se eu preguei o Evangelho para Lia e para o Levi, eles creram, mesmo que eles morram 30 anos depois, eu não levei eles junto comigo. Nós precisamos perceber isso. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós estamos ouvindo os irmãos falando que a alva, que a aurora se aproxima. Mas nós ainda estamos preocupados em comprar aquela casa bonita, aquele carro zero, correndo atrás de um tanto de coisas que vão ficar. Qual é a nossa reação diante da palavra? Ah, eu sei que o Senhor vai voltar. E os escribas e os sacerdotes também sabiam que Jesus nasceria em Belém da Judéia. Por que não foram lá adorá-lo? Nós precisamos estabelecer as prioridades adequadas. Caso contrário, nós vamos ser como aqueles escribas e sacerdotes que viveram no tempo do Senhor, mas não se ajoelharam como aqueles pagãos. Não puderam presentear o Senhor com o que eles tinham de mais precioso.
Nós não podemos estudar a Bíblia apenas para satisfazer nossa curiosidade humana. Nós precisamos vir aqui. Quando eu falo vir aqui, não é nesse local, é no ambiente, para nos alimentar da palavra do Senhor. Até que voltemos ao pó da terra, como era. E o Espírito volte a Deus que o deu. Isso é Eclesiastes. O Senhor nos deu o Espírito. E nós temos que aprender a exercitar o Espírito. Nas academias, nós aprendemos a exercitar o nosso corpo. Nas escolas, aprendemos a exercitar a nossa mente, a nossa alma. Mas, na igreja, nós precisamos aprender a exercitar o nosso espírito, a invocar o seu santo nome, a orar junto com os irmãos, a desfrutar da palavra como o nosso verdadeiro alimento. Se nós tivermos uma reação ao que nós temos ouvido, certamente o Senhor terá caminho em nós. Certamente o Senhor terá caminho na igreja em Carlos Chagas. Amém? Os irmãos podem prosseguir e compartilhar.